Excelente dia para você que está me assistindo em mais uma das nossas aulas aqui na plataforma EADélia Cursos Online. Plataforma esta que vai garantir com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e alavancar o teu negócio, a tua renda. Hoje nós vamos conversar sobre linguística textual. É mais uma aula em que eu quero trazer para vocês um instrumental técnico de produção e recepção de textos. Só que antes de nós começarmos esta maravilhosa aula, eu quero que você aqui se inscreva no canal, eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, quero que você ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma oportunidade que o EADélia Cursos Online tem a oferecer para você. Antes também de nós começarmos a aula, eu quero que solte a vinheta. Muito bem, gente! Hoje nós estamos unidos novamente para nós conversarmos sobre linguística textual. E especificamente hoje, eu quero conversar com vocês sobre redação e correspondências oficiais. Já quero te dizer de antemão que aqui na plataforma EADélia nós temos um curso só falando sobre redação oficial. Este curso ele contém 16 aulas e quem gravou essas 16 aulas fui eu. Então, eu preparei com muito carinho este curso de redação oficial, trazendo várias influências, vários materiais. E aí, se vocês estão se interessando por aquilo que eu estou construindo, em todas as aulas que nós estamos aqui dialogando, pensando, trocando informações, por favor, confira, que eu acredito que você também irá gostar bastante daquilo que outrora eu também gravei, aquilo que outrora eu produzi. Hoje eu vou trazer um pouquinho dessas influências lá daquele curso de 16 aulas sobre redação e correspondências oficiais. Algumas técnicas preciosas para que você, no momento em que estiver produzindo um texto oficial, seja uma redação ou uma correspondência, você consiga se sair bem, você consiga se sair bem colocado, apresentado e principalmente que as pessoas valorizem aquilo que é uma construção da tua significação de conhecimentos. Para tudo isso acontecer, eu coloquei inicialmente 4 pontos que eu julgo por demais importantes e que eu deixei aqui anotado também da época em que eu produzi este material para o curso de redação oficial, claro, unindo também mais alguns pontos de pensamento, porque afinal de contas nós vamos amadurecendo no nosso exercício profissional, no nosso caminhar enquanto docente, enquanto professor, e que eu vou querer que você preste bastante atenção. Então pega papel, caneta e mergulha junto comigo. Inicialmente eu coloquei fichamento. Todos vocês sabem o que é um fichamento? Então eu vou trazer para vocês a definição de fichamento e vou te explicar como o fichamento ele é um poderoso aliado naquilo que é a construção de uma redação oficial, mas não só de uma redação oficial, de todo e qualquer texto de padronização formal que você venha a executar, que você venha a produzir. Então, olha, fichamento é uma forma de registrar o conteúdo lido ou visto nas diversas fontes, livros, revistas, sites. Gente, já começa anotando isso. Livros, revistas, sites. É muito importante que você seja uma pessoa que tem repertório sociocultural,
Ou seja, que você valoriza a experiência do conhecimento. E a gente só valoriza a experiência do conhecimento a partir dos livros, a partir das revistas e a partir dos sites. E aí é muito importante que você abra um documento de Word ou você tenha um caderninho do lado e você escreva: na página 116 do livro X, eu li este pensamento. E aí você coloca o pensamento entre aspas, porque afinal de contas não foi você o responsável pela produção daquela ideia, mas foi um homem ou foi uma mulher. E aí, por que isso é tão importante? Porque mais para frente, quando você precisar escrever alguma coisa, ou você está se comunicando com alguém e surgiu aquele assunto, você pode voltar nas suas anotações e verificar exatamente, é na página 116 daquele livro que eu encontro este assunto. Gente, eu produzo muito fichamento. Eu tenho muito fichamento de livro e de revista também. Por quê? Por conta da formação. Então, conforme o tempo vai passando, mais a gente vai conseguindo estabelecer enquanto forma de análise, enquanto evidência, tá? Não esquece disso. E aí, por sua vez, a gente vai construindo essa ponte de escrita. Logo depois, de maneira que posteriormente não seja necessário recorrer a elas para buscar as informações. Seu nome tem origem nos registros que se faziam em fichas para facilitar e organizar as leituras. Entendeu por que tem esse nome de fichamento? E, gente, eu garanto para vocês, facilita muito a vida. Então, aqui, olha, eu posso ser a prova viva dessa produção de aulas. Vocês percebam que eu sempre trago alguma anotação aqui comigo ou utilizo algum livro. Por que eu faço isso? Porque eu já tenho tudo isso praticamente pronto. E aí eu sei exatamente onde procurar no meu computador e onde procurar na minha estante para poder trazer para vocês. E aí, nisso, a gente construir essa troca de ideias. Agora, se eu não tivesse tudo isso pronto, se eu não tivesse toda essa construção realizada, eu ainda faria tudo isso que eu estou fazendo, mas demoraria um tempo muito maior do que o tempo que eu despendo para já fazer toda a organização da sequência didática. Percebeu como o fichamento ele vem mesmo para facilitar a existência? E aí, na hora que nós estamos produzindo a redação oficial, a gente consegue ter essas informações ali dispostas e nisso a gente consegue observar com maestria aquilo que precisamos oferecer para outra pessoa. Logo depois eu coloquei para vocês a paráfrase. O que é a paráfrase? É o ato de retomar o que foi dito por outras pessoas, mas usando outras formas, outras palavras, outros contextos. Então, formas, palavras, vamos organizar. Formas, palavras, contextos. Como assim, professor? Pode esclarecer para mim? Claro que sim. Vocês vão observar que a nossa vida de escritor, a nossa vida de produtor de texto é fazer variação naquilo que é uma forma pré-existente. Porque se você procurar modelos de redação oficial, vocês vão encontrar vários modelos de redação oficial que estão disponibilizados para vocês utilizarem. A diferença é que quando vocês forem escrever, vocês vão escrever
para uma determinada finalidade e vão precisar fazer adequações dos assuntos, das temáticas, das relevâncias. E aí, para isso, você pode utilizar uma estratégia que eu acho maravilhosa. E que estratégia que eu acho maravilhosa? A utilização de sinônimos, palavras que têm um significado semelhante. Cuidado, não é um significado igual. Você vai dizer a mesma coisa, só que com uma organização diferente, só que com uma expressão diferente. Pode dar um exemplo? Claro. A vida foi tirada. Supondo que alguém tenha dito isso. O que eu posso utilizar para produzir uma paráfrase? A existência foi ceifada. Percebeu o que eu fiz? Eu troquei vida por existência e troquei tirada por ceifada. O que eu fiz? Eu fiz uma paráfrase. Então, eu estou trazendo o mesmo sentido, inclusive até com um ar mais poético. Só que, nisso, o que a gente vai conseguir observar? Que eu estou tendo a criatividade para produzir, para trazer à tona essa forma nova de organização, inclusive trazendo outra contextualização para o meu leitor. Como é que você consegue produzir excelentes paráfrases? Se você tem um domínio da língua. Tá, Gi, mas como é que eu tenho um domínio da língua? Lendo. Ou seja, trabalhando com aquilo que são livros, aquilo que são revistas, aquilo que são sites. Muitas pessoas já me perguntaram isso. Não tem a fórmula mágica para que eu melhor escreva? Não tem. A gente tem os modelos, a gente tem as construções prontas, mas é você quem dá esse toque especial de acordo com o teu conhecimento de mundo. É por isso que em muitos vestibulares, processos seletivos e concursos públicos, a gente cobra redação, justamente para que a gente saiba, para que a gente identifique se o candidato tem um bom domínio de organização das ideias. E no caso de uma redação oficial, se aquela pessoa tem uma clareza de comunicação daquilo que ela quer disponibilizar. Então, guarde a paráfrase como uma excelente estratégia. Então, tudo se inicia com o fichamento. Como você vai ter um arsenal de produção bem amplo, você vai conseguir produzir paráfrases, vai conseguir produzir formas artísticas, literárias e científicas para o desenvolvimento da tua compreensão, da tua organização técnica da parte escrita. Logo depois, eu separei para vocês o resumo de suma importância, extremamente crucial. O que é um resumo? É uma forma de sintetizar sem perder as ideias principais. Aqui, gente, olha, sintetizar. E sem perder o quê? As ideias principais, seja quando narramos fatos do cotidiano, seja quando nos referimos a um texto literário, jornalístico, técnico ou científico. Ou seja, a partir de então, é um exercício que eu peço para você fazer. Quando você terminar de ler alguma coisa, você tente explicar para uma outra pessoa aquilo que você leu. Gi, mas eu moro sozinho, eu sou uma pessoa antissocial. Não tem problema, até conheço pessoas que são assim, são felizes da maneira como elas são. Então, como é que você faz? Você vai em frente a um espelho ou você internamente faz um diálogo consigo mesmo. E aí você tenta explicar, você tenta elaborar aquilo que você leu. Fazendo isso, você verificará
como você vai reter melhor as informações. E nisso que você retém melhor as informações, você consegue escrever um texto com maior qualidade. É sério, muito sério. Por que vocês acham que nós, professores que trabalhamos com a parte de linguagem, nós escrevemos bem ou nós nos comunicamos bem? Vocês acham que só foi um milagre divino? Vocês sabem que eu acredito nisso. Eu tinha uma professora que ela falava algo que eu nunca esqueci, a professora Ana Cecília. Ela dizia que 20% daquilo que nós somos é uma expressão de dom, é aquilo que é um talento que foi nos dado. E aí você pode pensar esse talento dado por Deus, pelo grande artífice do universo, vários outros nomes, mas 80% é técnica, ou seja, 80% é a gente investir nisso tudo aqui. E eu concordo plenamente, gente. Então, não vem com essa desculpa assim, eu não sou bom em escrever, nunca fui. Você se esforça para isso? Você tenta realizar esses processos? Se você não se esforça, se você não tenta, você vai continuar sendo ruim. E não é essa aula que vai modificar isso. A minha aula, ela pode modificar e dar um start para você começar a realizar isso daqui. Mas o teu texto, ele de fato vai ser bom por você. Não pelo professor Giovanni, nem pelo professor Y, nem pelo professor Z. Para de buscar aquelas pessoas assim que prometem a salvação. Depois de mim, a sua vida vai estar resolvida. Ora, se nem a minha vida está resolvida, eu vou resolver a sua vida? Difícil, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso te ajudar em um caminho para você melhorar. Agora, salvá-lo, aí não garanto isso, até porque eu sou professor, não coach, né? Então, isso é importante a gente frisar e destacar. Outro detalhe que é muito importante é a resenha. Então, não esquece do resumo e não esquece de fazer esse exercício. Quanto mais você fizer esse exercício em união com aquilo que é o fichamento e em união com aquilo que é a paráfrase, melhor será a tua expressão oral e a tua expressão escrita. Falta eu falar o que eu pus aqui, que é a resenha, que é um tipo de paráfrase. Resenha é um tipo de paráfrase que consiste em uma exposição breve e opinativa de uma obra. Olha, exposição breve. Olha, isso é muito importante. Exposição breve, mas também opinativa. Então, uma exposição breve e opinativa de uma obra. Ela, diferentemente do fichamento e do resumo, avança mais em direção à análise de textos. Sem dúvida, gente, aqui é o que nós mais realizamos, tá? Na resenha, a gente traz muito aquilo que é um mergulho dentro das próprias condições textuais. Eu gosto bastante de produzir resenhas. Se vocês procurarem, eu tenho muitas resenhas escritas na internet mesmo, dentro de literatura brasileira de expressão LGBTQIAP+, ou A+, tá? Lembra que eu já tinha dado esse detalhe para vocês. E aí nessas resenhas, caso vocês tenham curiosidade de procurar, eu vou escrevendo sobre livros e sobre como esses livros eles me afetaram, inclusive estabelecendo algumas críticas a como o enredo ele foi escrito. E o mais legal das resenhas é isso, se vocês procurarem resenhas do mesmo livro, porque outras pessoas, sem serem inclusive da área de letras ou como docentes da área de professor, outras pessoas já escreveram. Vou te dar um exemplo, uma obra chamada O Terceiro Travesseiro, do escritor Nelson Luiz de Carvalho. Se vocês observarem,
Muitas pessoas já escreveram sobre esse livro, inclusive eu também. E aí vocês irão perceber como essas pessoas tecem elogios ou tecem críticas. A resenha, ela tem esse poder e ela nos ajuda, Gi, a nós melhorarmos a nossa produção escrita ou oral, claro, porque ela te ajuda a como argumentar. Não existe assim, eu gostei porque gostei, eu não gostei porque não gostei. Uma argumentação dessa é uma argumentação imatura. É uma argumentação infantil, estão faltando ali elementos, tá? Unindo toda essa parte aqui da produção dos textos, a gente chega àquilo que é o nascimento da redação oficial, que é a maneira pela qual o poder público ele redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-lo do ponto de vista do poder executivo. Então, todas as vezes que você olhar para redações oficiais, elas vão privilegiar principalmente aquilo que é um tratamento na relação com o poder executivo. Gente, por que é legal você procurar modelos de redações oficiais? E aí, por isso eu te indiquei também o curso que eu gravei aqui para a plataforma EADélia. Porque eu quero que você ocupe cargos públicos. Eu quero que você tenha aquela sonhada estabilidade. Para alguns, a estabilidade ela não é tão interessante por conta da área que a pessoa acaba ocupando. Mas para outros, a estabilidade ela é interessante. Um funcionário público é alguém que tem a capacidade de falar aquilo que pensa sem ficar preocupado ou sem ficar coagido em perder o seu posto de trabalho. É diferente daquilo de trabalharmos em uma iniciativa privada. Você que trabalha em iniciativa privada sabe disso. A gente tem metas, nós temos produções a cumprir e uma pisada fora da linha já é um convite a nós sermos promovidos a clientes. Gostaram desse eufemismo? Não fale que você foi demitido, fale que você foi promovido a cliente. É um eufemismo muito sutil para esse momento de dor, né? Então, como eu quero que você passe dessa condição, é importante você investir nisso, tá? Começa mesmo a investir. Concurso público parece que é uma coisa tão inatingível, mas não é. Principalmente quando nós nos preparamos, quando nós fazemos leituras e, portanto, fichamentos, quando nós realizamos paráfrases, quando nós realizamos resumos, porque somos capazes de sintetizar as ideias daquilo que nós acabamos de ler e, por sua vez, a gente consegue ter essa capacidade de explicar para outras pessoas. E a resenha, aquilo que é uma exposição breve e opinativa acerca de algo que me afetou, de algo que de uma certa forma produziu em mim aquilo que nós chamamos de uma catarse. Eu acredito que eu já até utilizei com vocês naquela aula de interpretação e de compreensão de textos. Catarse é o estado de purificação da nossa alma. É aquilo que qualquer material artístico e científico tem condição de produzir em nós. E quantas vezes você já não assistiu a filmes? Porque aí lembra lá da regência do verbo assistir, né? Quem assiste é no sentido de ver, presenciar. Quantas vezes você já não assistiu a filmes e você não se emocionou? Quantas vezes você já não viu séries, não leu textos e você ficou emocionado? É isso que é uma catarse, é diante daquilo, o que eu vou fazer da minha vida depois disso, tá? Então, é muito bonito quando nós permitimos que a arte ela nos invada dessa maneira, e é muito significativo. Se permita essa experiência. É assim que você vai fazer
mais resenhas de qualidade. Por sua vez, na hora de realizar comunicações voltadas a um poder executivo, você também ter uma argumentação consistente, você ter uma escrita clara e concisa, tá, gente? Se vocês sentem confiança no momento em que eu falo alguma coisa, isso é muito fruto de tantas mestras, tantos mestres e tantos autores e autoras que atravessaram e atravessam a minha vida. Cada uma dessas minhas falas é uma inspiração de tudo o que eu já li até este momento e daquilo que eu ainda tenho muita vontade de ler, porque uma leitura puxa outra leitura, que puxa outra leitura, tá? E aí, indiretamente, quando eu falo tudo isso, vocês também têm aula com as mestras e mestres que eu tive. Eu falo mais mestras inicialmente, porque da minha graduação inteira de letras eu só tive 2 professores. O resto foram todas professoras, e professoras assim maravilhosas, que eu guardo eternamente no meu coração. Bom, agora vejam que significativo. Nós vamos trabalhar com essa parte aqui perfeita da correspondência oficial. E aí eu já coloquei aqui para vocês a definição de correspondência oficial. Vejamos junto comigo. É a comunicação entre os órgãos, inclusive vamos aqui colocar o tio, ó. É a comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico, na troca de informações de interesse comum ou das partes, né? Vocês vão se lembrar que o tio, T-I-L, é que marca que o som predominantemente vibra em nossas fossas nasais. Vocês viram? Isso é um domínio da língua. É no momento em que nós estamos lendo novamente alguma coisa, a gente ter a capacidade, o olho clínico de olhar e falar, faltou isso, tá? E para vocês verem como isso é natural acontecer também. E isso é o fator que nós chamamos linguisticamente de refacção textual. E aí, vejam, né? Público tem acento porque é uma proparoxítona, todas são acentuadas, né? Aí você vai trazendo toda aquela construção que eu já te falei. Então, ó, é a comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico na troca de informações de interesse comum ou das partes. Tá, Gi, mas o que você quer simbolizar nisso de comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico na troca de informações de interesse comum ou das partes? Cada um desses gêneros textuais aqui. Carta, memorando ou CI, e aí é um detalhe interessante, né? Gi, o que é CI? Comunicação interna. Nunca esquece disso, tá? CI é comunicação interna. Circular, ordem de serviço, ofício, requerimento, relatório e ata. O que eu vou fazer agora? Eu vou te explicar a finalidade de cada um desses gêneros textuais, que por sua vez são derivados da correspondência oficial, só que eu não vou te ensinar a estrutura de cada um desses gêneros textuais. Onde você vai aprender essas estruturas? Naquele curso que eu te falei, que eu gravei com muito carinho, explicando o que é uma carta, memorando ou comunicação interna, circular, ordem de serviço, ofício, requerimento, relatório e ata. Ah, Gi, você está querendo que eu compre cursos? Não, você também pode encontrar isso gratuitamente na internet. A diferença é que, como eu gravei este curso, eu sei aquilo que eu produzi. E se você até então está entendendo o caminho de construção que eu estou fazendo, lá naquelas aulas de sintaxe, naquelas aulas de morfologia, e agora eu explicando para vocês
técnicas bem específicas de como melhorar o meu texto até chegar naquilo que é uma redação oficial, então, portanto, um foco no poder executivo, é óbvio que você vai querer se aprofundar, porque conhecimento é assim, quando a gente gosta, a gente se aprofunda ainda mais. Então, vamos trocar em miúdos qual é a finalidade, qual é o procedimento voltado a cada um desses gêneros textuais, que por sua vez são derivados das correspondências oficiais que estabelecem a comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico. Então vamos começar com a carta. Documento semi-oficial que serve para se responder a uma cortesia, fazer uma solicitação, convite, agradecimento. Tem caráter impessoal. Quem assina responde pela firma ou órgão, tá? Então, isso é a carta, é um documento semi-oficial. Agora nós vamos para o memorando ou CI, portanto, memorando ou a comunicação interna. É uma comunicação utilizada para situações simples, frequentes da atividade administrativa geral. Então, quando a gente pensa uma atividade administrativa geral, nós vamos colocar isso em memorandos ou em comunicações internas. Circular, informação de circulação interna, destinada aos órgãos interessados, constitui um aviso, porém com responsabilidade quanto ao cumprimento. Isso é muito importante. Então, recentemente, só para vocês terem uma ideia, vocês sabem que eu trabalho com educação básica. E aí, o que é trabalhar com educação básica? Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Além, depois dessa educação básica, essa parte de uma educação técnica, de uma educação profissional, de uma educação de nível superior, cursos livres, iguais ao que eu estou fazendo agora. O mais interessante de ser professor é que a gente pode trabalhar com uma série de segmentos, com uma série de pessoas. Então, eu lido, por exemplo, com criancinhas de 6 aninhos de idade, gente. Tia Giovanni, é muito fofo, gente. E aí, isso é bem significativo. Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente veio uma circular que todos nós, professores, precisamos apresentar o nosso comprovante de vacinação da primeira e da segunda dose e da dose de reforço. Além, é claro, da vacina que nós tomamos no meio do ano acerca da influenza. Então, a gente precisa apresentar toda esta documentação, temos um prazo para isso, para nós mostrarmos que nós estamos aptos a desenvolver a nossa atividade no espaço escolar, sem causar prejuízos aos nossos estudantes, à nossa comunidade escolar e principalmente para cada um de nós, porque a gente sabe que a vacina, ela não previne nós contrairmos as doenças virais, mas ela auxilia naquilo que é um impacto do que o vírus pode causar em nosso organismo. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade afetiva e social em relação a isso. Então, veio essa circular e aí nós precisamos cumprir. Daí se fala dessa questão do aviso, e é um aviso que tem essa obrigatoriedade. Caso não seja cumprido o aviso que está contido na circular, sanções vão ser aplicadas. Então, o professor pode sofrer uma advertência oral, uma advertência verbal, inclusive, dependendo do caso e dependendo da maneira como houve a comunicação do professor com a equipe gestora, o professor pode, inclusive, ser demitido por justa causa. Ah, mas isso é uma imposição. Cadê o direito de liberdade de expressão? Na verdade, não. Todas as vezes em que o meu direito acaba e começa o do outro, já deixou de ser só uma escolha minha.
isso é uma escolha social. Então, cuidado com essa tua base de argumentação de que eu faço o que eu bem quero da minha vida, porque se você segue isso, você não só se atrapalha, como você também atrapalha a vida de outras pessoas, inclusive sendo responsável pela morte de tantos outros. Então, isso é um fator de conscientização. O desconhecimento implica responsabilidade, como eu tinha te falado agora, uma vez que a circular, aquilo que está contido nela não é cumprido, a empresa, o órgão administrativo pode se encarregar de estabelecer sanções. A ordem de serviço. Comunicação para a transmissão de ordens de chefe ou subchefe dirigida a seus funcionários sobre procedimentos, ordens, proibições, caracterização de atividades competentes ao órgão. A ordem de serviço, ela talvez é muito próxima de cada um de vocês, principalmente se você trabalha com parte hidráulica, com parte elétrica, como pedreiro, azulejista. Então, a gente que escreve ordens de serviço, a gente precisa ser o mais simples possível, porque a gente sabe que muitas das pessoas que trabalham com os serviços práticos em ruas acabam por não terem sua formação completa. Infelizmente é um dado, sabe, gente? Então, houve uma época da minha vida que eu coletei essas informações e eu fiquei muito abismado. E muitos não voltam a estudar, não é nem por preguiça, sabe? É porque a pessoa acorda 4h30 da manhã, volta em casa às 11 horas da noite, meia-noite, para depois voltar para o serviço às 4h30, acordando, né? Acordando para tomar banho e se deslocar para o trabalho. É uma rotina muito sacrificante. Então, eu não consigo julgar essas pessoas como preguiçosas, porque às vezes parece que é fácil, né? Senta em frente a um computador, assiste, anota e acabou. Não funciona assim. A gente sabe que tem um gasto de energia, a gente sabe que demanda toda uma atenção, então é complicado. Por isso que quando a gente tem oportunidade mesmo de estudar, a gente precisa agarrar todas as oportunidades ou fazer esse sacrifício mesmo, né? O que o sistema capitalista ao qual nós estamos inseridos acaba por nos colocar. O ofício. Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência de quem a envia. Então, é de caráter externo. Até então, a gente pensou o memorando ou a comunicação interna e a circular como documentos ali internos. Já o ofício, ele tem esse caráter externo, tá? Requerimento, processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. Com certeza, ao longo da tua vida, você já fez algum requerimento, mesmo o requerimento mais simples até o requerimento mais complexo, isso se você já trabalha dentro do serviço público. Gil, o que seria um requerimento simples? Supondo, você está estudando ensino médio, ou um ensino técnico, ou uma educação de nível superior. E aí você mora na cidade X, mas a escola que você estuda é na cidade Y, ou é até mesmo na mesma cidade, mas é um bairro distante. O que você vai querer? Você vai querer o teu direito de pagar meia passagem como estudante. Você vai querer solicitar o teu cartão transporte. Ora, para você fazer este tipo de solicitação, você precisa preencher um requerimento. Hoje, por conta de toda esta situação pandêmica, a maioria dos requerimentos virou online. Então, acontece hoje de maneira remota. Mas acreditamos que quando essa onda ela melhorar, muitos dos requerimentos voltem a ser presenciais. E mesmo um requerimento online, você precisa prestar atenção em como você preenche.
em como você escreve. Inclusive, em alguns deles é até necessário você colocar a tua assinatura digital, tá? Relatório histórico ou relato de assunto específico, ocorrências ou serviços executados. Daí nós termos, por exemplo, um relatório técnico. Então, se, por exemplo, você for realizar um curso técnico, é muito importante que você saiba escrever relatórios técnicos. Então eu quero fazer um curso técnico de enfermagem. Eu quero fazer um curso técnico de agenciamento de viagens. Eu quero fazer um curso técnico de logística, de administração. Em todos esses cursos, existe uma carga horária voltada a português instrumental, ou que nós chamamos também de linguagem, trabalho e tecnologia. Por que existe uma parte dos cursos técnicos que é destinada justamente à produção de conhecimento discursivo, justamente para que a gente atinja a uma finalidade de esclarecimento das ações textuais, das ações processuais do que nós pesquisamos, do que nós desenvolvemos, do que nós realizamos. E a ata? A ata, como um último gênero textual derivado da correspondência oficial, ela traz o relato de uma sessão ou reunião para a tomada de decisões ou providências. Todos vocês, em algum momento da vida, já devem ter assinado alguma ata, principalmente se vocês moram em condomínio. E aí, se vocês já participaram de uma reunião de condomínio, vocês já tiveram que, ao final da reunião, assinar a ata, que é um documento que mostra tudo aquilo que foi dialogado. Mas isso não existe só em reunião de condomínio. Em diversas empresas públicas e até mesmo privadas, nós fazemos a escrita de documentos denominados como atas, justamente voltados para a produção discursiva de toda a ação de pensamento que ali foi delimitada, que ali foi colocada, tá? Então aqui estão os principais gêneros textuais com as breves intencionalidades, as breves finalidades que existem em cada um deles, desde a carta até a ata. Lembrando que todos eles são derivações daquilo que é a correspondência oficial. Então, só para a gente finalizar este precioso encontro de hoje, nós pensamos inicialmente a parte da produção dos nossos textos e nós identificamos como nós vamos do fichamento à resenha para nós melhorarmos a nossa capacidade de compreensão do mundo e de compreensão dos fenômenos. Depois nós entendemos aquilo que é uma correspondência oficial, enquanto estratégia de comunicação entre os órgãos do serviço público ou autárquico, em uma grande troca de informações, e nós conseguimos identificar aquilo que cada um dos gêneros textuais acaba por trazer dentro do espaço da sociedade. Então a gente viu como as comunicações, elas se alimentam de uma dinâmica externa e de uma dinâmica interna. E como nessa alimentação e nessa retroalimentação, nós vamos fazendo uma grande troca processual de conhecimento. Também não se esqueça daquela regra, daquela dica preciosa que eu tinha falado para vocês. Que regra e que dica preciosa que eu falei a vocês?
observarem o curso que eu mesmo gravei a partir também dessa mesma fonte de informações, dessa mesma fonte de ideias. Tudo isso você aprende aqui na plataforma EADelia Cursos Online. Plataforma esta que vai fazer com que você encontre a tua primeira oportunidade de trabalho e que você alavanque os seus negócios e a sua renda. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar e de ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado por hoje. Nós nos encontraremos em uma próxima aula. Até logo!